Segundo que, poxa, agora o que dizer dos fundos imobiliários de galpão cujos clientes eram americanas? E aí? Que não vai pagar muito provavelmente o aluguel, né? Verdade. Segundo, a gente não investe em mercado imobiliário. Eu prefiro correr risco de renda variável com retorno de renda variável, em que eu possa ver não só os meus dividendos crescerem, mas também o meu patrimônio multiplicar muitas vezes. Né? Então, lembre-se, reserva de emergência nunca em fundos imobiliários, por favor. Ô Lu, você tem meta de dividendos que você tá alcançando, meta anual, que você... Eu tenho. Eu vi um vídeo, se eu não me engano, seu, de um podcast. Acho. Eu tenho meta? tenho uma meta pessoal de chegar a 1 milhão de dividendos por ano, não é por dia como o Barsi, é 1.015 por dia como é o do Barsi. Mas eu tenho a meta de ganhar 1 milhão em dividendos por ano. Em dividendos por ano? Estou chegando. 2022 foram 800 mil. 800 mil? E Caramba. você acha que em 2023 você vai bater agora? Sem dúvida, porque a quantidade de ações vai aumentando cada vez mais, né? Então, você vai vendo esse efeito bola de neve sempre crescendo, né? Claro que vão haver momentos de crise no meio do caminho, como foi em 2020, que foi um ano de vacas magras para os dividendos, né? Mas, de novo, foi um ano de muita acumulação de ações. E aí, quando o fluxo de dividendos volta, ele volta multiplicado muitas vezes, né? Então, sempre na renda variável não existe linearidade. Poxa, mas o Warren Buffett teve né, a carteira dele cresceu 20% ao ano, mas não foi 20% ao ano, todo ano 20%. Se você pegar a rentabilidade acumulada e fazer a média anual, aí sim, essa foi a rentabilidade média dele. Bom, o pessoal acha que é uma escadinha, né? Que é assim. Pô, não é assim que funciona, né? Então, você tem ali períodos bastante sombrios em que você vai perder a sua fé, você vai duvidar da sua capacidade, você vai se questionar, poxa, será que o que eu tô fazendo é o caminho correto? Né? E até a gente que tem bastante tempo de bolsa já se encontrou nessa situação, né? De duvidar do que está fazendo, mas pô, chacoalha, né? Deixa esses pensamentos pra lá, continua fazendo o feijão com arroz bem feito e segue em frente, que vai dar certo sim, né? Então... Em algum momento você já duvidou da estratégia, Lu? Já duvidei, mas não da estratégia, eu duvidei que eu seria capaz de empregá-lo. Eu passei por uma fase meio rebelde, né? Vamos dizer assim. Logo depois que eu me formei em economia, já me achava a rainha do valuation, né? Então, tava estudando pro CNPI, já trabalhava com passava research. Em frente a qualquer lugar, já queria fazer o valuation. Isso aqui vale 15 reais, né? Acho que já faz o valuation de cabeça, né? Coisas do jovem, mas enfim. E como analista, eu obviamente como profissional, de uma corretora média, de médio porte, não tinha essa de, tem um analista para cada setor, como ocorre em bancos, enfim, outras casas de research, né? Era uma corretora média, então os 3 analistas que estavam ali tinham que olhar um pouquinho para tudo, né? Então eu não olhava só para o que o meu pai estava olhando, eu tinha que olhar para varejo, eu tinha que olhar para construção civil, outros setores que também são populares na bolsa que eu precisava saber analisar para dar a informação que o cliente, né, emitiu o relatório que o cliente precisava. Então, inevitavelmente, quando você começa a perder um pouco o foco, e meu foco ali estava no profissional, naquele momento eu comecei a dar uma viajada na maionese. Então, eu comecei a enverdar para vou comprar uma BRF, vou comprar uma Embraer, e assim, por motivos inequívocos, sabe, assim... que não tinha nada a ver com a estratégia, sabe? Então, eu duvidei naquele momento, eu tô divagando aqui, eu não tô focada, sabe? E aí, é aquele momento de fato que você tem que parar, sentar e falar, o que eu quero? Por que eu tô aqui? O que eu quero fazer? E um divisor de águas pra mim foi quando eu deixei de ser analista CNPI, porque eu percebi uma coisa, eu dava o caminho das pedras para as pessoas enriquecerem, que é o que eu acredito através do investimento, e eu não podia fazer pra mim. Porque o analista precisa seguir diversas regras de compliance, de APMEC, enfim, não pode negociar X dias antes, X dias depois. Então eu não podia negociar as boas empresas que eu recomendava em carteira. Isso era muito frustrante pra mim. E casou bem com o nascimento do AGF, enfim. Então eu falei, pra mim foi um divisor de águas bem grande. E foi ali que, a minha carteira decolou, quando eu realmente dei o foco, né? Que é o PDP, que a gente fala prioridade, disciplina e paciência. Então eu foquei naquilo que eu acreditava que seria o caminho correto pra mim, né? E aí acabei saindo da corretora, enfim, foquei 100% no AGF e acabou dando certo, né? Mas foi arriscado e foi um período que eu senti assim que eu meio que me perdi, sabe? Apesar de ter sempre o meu pai ali do lado, enfim, me perdi não no sentido de perder dinheiro, mas me perdi ali no foco.
E ele já deu algum puxão de orelha em você, Luiz? Olha, ele sempre foi, assim, uma pessoa muito... de não dar muitas opiniões, só quando ele é questionado, sabe? Então, pai, o que você acha disso aqui? Olha, eu não falo... Ele fala a mesma coisa que ele fala nos podcasts. Eu não falo pros outros o que eles têm que fazer. Eu falo o que eu estou fazendo pra mim. Eu estou comprando tal coisa. Se você acha que BRF é bom, é o seu dinheiro. Ai, você já fica assim, né? Puta que pariu. O que eu faço com esse conselho, né? Choro, sento e choro, né? Então ele sempre foi... tentou me orientar dessa maneira, para que eu tivesse, né, a consciência do que eu tô fazendo com o meu dinheiro, onde que eu tô investindo. Legal. Então, mas às vezes ele dava uns puxão de orelha assim. Esse setor aí, presta atenção, que você tá fazendo isso, tem coisas baratas em energia, coisas baratas em bancos. Aí, tipo, você para pra pensar, você fala, não é que é verdade? Não é que é verdade, por que? Eu deveria estar recebendo um monte de dividendo, tô com esse papel aqui travado aqui na minha carteira. Mas é importante, às vezes, a gente passar por esse tipo de situação. Sentimento, né? Que você sente também o que as outras pessoas, né? Exato. As pessoas falam, pô, é filha do Barsi, nunca errou, né? Papai tá ali, qualquer coisa que ela fizesse, perder dinheiro, papai... Não, nunca tive isso. Meu pai sempre falou, ó, se você perder dinheiro na bolsa, é o seu dinheiro. O meu dinheiro, quem é bilionário sou eu. Então, quem é bilionário é o Barsi, não sou eu. Graças a Deus ele tá vivo e vai continuar vivo aí por muitos anos ainda, dando alegria aqui pra nós, né? Então, eu sempre tive essa consciência de que o tamanho da operação é aquilo que eu consigo suportar. O meu pai não é a minha garantia de que ele, né, de que se algo ruim acontecer, ele vai estar lá para me garantir. Então, é importante passar por essa aprovação, né? E o mercado é interessante porque ser filha do Barsi para o mercado não quer dizer nada. Né? O mercado não está interessado nisso. O mercado quer ganhar dinheiro, né? Então, o que importa é se você vai ter lucro ou não. Não importa se você é filha do Barsi, né? Então, você precisa ter competência. E para isso, você precisa vivenciar o mercado, você precisa investir. Então, acho que ter vivenciado esse mundo de corretora, de ser profissional de análise, né, me deu uma bagagem bastante importante para eu ter a robustez como investidora, me descobrir nessa jornada de investidora, né? Então, não tem os mesmos papéis que o Barsi tem na carteira e a gente tem a mesma estratégia. Olha que legal, né? Também não tem as mesmas do Fábio, as mesmas do Felipe. Cada um faz a sua própria análise e dá certo. E acaba dando certo de todas as maneiras, né? E dá certo, exatamente. Ô Lu, e vocês não costumam investir, né, você nem o Barsi, em fundos imobiliários. Uhum. Vocês acham que não compensam? Porque eu vejo que eu recebo muito essa pergunta. Por que eles não investem em fundos imobiliários? Tem vários motivos. Não é nenhum preconceito ou não gostamos, né? Talvez meu pai tenha alguns posicionamentos mais enfáticos, vamos dizer assim. Mas eu consigo compreender, né? Geralmente os fundos imobiliários servem como uma porta de entrada da pessoa que está migrando da renda fixa para a renda variável. Mas é uma inverdade você comparar as duas, né? Por mais que sejam ativos que pagam todos os meses, enfim, não é uma renda fixa. Né? Então, lembre-se, reserva de emergência nunca em fundos imobiliários, por favor. E existem vários motivos. Primeiro que a gente não investe em fundo, nenhum tipo de fundo. Segundo, a gente não investe em mercado imobiliário. E terceiro, a gente entende os fundos imobiliários como um produto de renda variável, risco de renda variável, com potencial de retorno de renda fixa. Eu prefiro correr risco de renda variável com retorno de renda variável, em que eu possa ver não só os meus dividendos crescerem, mas também o meu patrimônio multiplicar muitas vezes. E isso só é possível em estruturas que possam se alavancar muitas vezes, como fazem as empresas, né? Então, depende muito do seu objetivo também, né? Então, para o nosso objetivo, faz muito mais sentido ter empresas. Agora, para os objetivos de outras pessoas, né? Do rentista, enfim, pode ser que o fundo imobiliário vale a pena. Existem bons fundos imobiliários que estão aí cotados abaixo de valor patrimonial, enfim, estão pagando bons dividend yields, né? Obviamente você precisa fazer a diligência também de entender quais são os imóveis, que tipo de ativos você tem lá dentro, enfim, fazer o básico, né? Não é simplesmente como uma renda fixa que você joga lá
e deixa rendendo a Deus dará. Tem que ficar sempre olhando, né? Pode acontecer um monte de coisa, locação, tudo. Eu acho que é bem complicado também. Parece que é fácil, né? Simples. Bom, veja só o que aconteceu com americanos. Eu recebi uns directs aí de uns bobos aí. Não sei o quê. Isso aqui nunca aconteceu com os fundos imobiliários. Aconteceu. Ô, querido, aconteceu. Tem aquele o XP Macaé, né? É o XP Macaé, né? Isso, acho que era mesmo. Uma fraude de tantos bilhões. Isso nunca não foi fraude, mas ele caiu metade do que ele caiu. Fraude desse tipo nunca aconteceu no mercado imobiliário. Pô, legal. Primeiro que não tem nem tamanho, né, pra acontecer uma fraude desse tamanho, né? Nem tem valor de mercado pra isso. Segundo que, poxa, agora o que dizer dos fundos imobiliários de galpão cujos clientes eram americanas? E aí? Que não vai pagar muito provavelmente o aluguel, né? Verdade. Tem um fundo que tem 38% então. Pois é. Você tem um efeito em cascata que é bastante complicado. Mas, de novo, empresas não são indestrutíveis. Muitas quebram ao longo do caminho. Então, por isso que a diversificação acaba surgindo ao longo do tempo. Então, ao longo do tempo. Muitos preferem pegar lá os R$1.000 e todo mês comprar 20 ações. Aí é mais fácil ter o índice, né? E você não precisa ter trabalho nenhum. Já compra o índice. Que fica diversificar tanto, né? Você pulveriza, né? Pulveriza e, obviamente, que você não vai ter o tempo de fazer o rebalanceamento, assim como acontece automaticamente no fundo, né? No índice. Então, talvez seja interessante você fazer essa estratégia, porque senão você pulveriza demais. Pulverizando, você não vê nem o retorno em multiplicação de capital, porque você tem 20 ali, se uma subir 10%, não faz nem cócega. E se distribuir dividendo, vai ser centavinhos, porque você tem pouquíssimas quantidades de ações, né? Então, focar em poucas e boas empresas e ter muitas ações dessas poucas empresas.